estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, desculpe, aprenda a pensar com justeza. Nesse ínterim, secara-se-me o pranto, e chamando ao abrios pelo generoso instrutor, assumi diversas atitudes, embora envergonhado da minha fraqueza. Não dispunha você, não, desculpa, não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso. As vantagens naturais decorrentes das boas situações, não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefício aos entes amados, não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família. Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Só um instantinho. As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Faz-se longa pausa. Sunny, deixa eu só fazer um Ah, não, peraí, já tá acabando o capítulo. Depois eu faço. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso. Então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Vai falar? Sim, é interessante essa parte, né, do Clarencio e do André Luiz. E um ponto que eu achei bacana para comentar aqui foi essa parte quando ele fala que nos círculos carnais a convenção e a garantia monetária. Aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Por quê? Porque lá em nosso lar, né, e nas cidades espirituais, né, mais quanto mais acima for do plano vibratório evolutivo,
o não são as convenções, né? A pessoa ele é um grande empresário, ele é um professor, enfim, não é a profissão em si, nas cidades espirituais, né, que já trabalham com o bem. E sim, é o trabalho, é a questão de você servir o organismo coletivo, o servir no trabalho do bem, independente de qual for a função da pessoa, né? É o fato de trabalhar, de servir. E o outro ponto é as aquisições definitivas do espírito imortal, né, que é o quanto que a pessoa ela vai se melhorando nesse processo, vai adquirindo virtudes, vai vencendo defeitos. Então, no plano espiritual, quando se tem a, a consciência do espírito, são esses valores espirituais que importam, né? Tanto que lá em nosso lar, quer dizer, nas cidades espirituais, né, que já se trabalham para o bem, o, a- os trabalhos que a pessoa realiza está muito ligado com com a capacidade da pessoa e o merecimento dela, né? Então, para determinadas funções é aquela pessoa lá, ela já é capaz, ela já tem o merecimento, ela já tem a maturidade para aquela função. Então assim que vai acontecendo, né? Ela vai à medida que vai progredindo nos seus trabalhos, trabalhos mais profundos, de maior responsabilidade são dados àquela pessoa, né? A gente vai ver, por exemplo, em nosso lar que tem o governador da cidade. Ali o governador, ele é um espírito de, de alta categoria evolutiva, né? Tanto que só foi ele e uma outra pessoa que a gente vai ver ainda no texto, que é a veneranda, que tiveram contato diretamente com Cristo. Então, esse aspecto que eu queria comentar com relação a essa passagem. É assim no seu livro também, né, Ismael? Planeta Feliz, a questão do trabalho, de acordo com o merecimento mesmo, de acordo com a capacidade, né? Não é? É interessante olhar essa visão assim, não é por ser convidado, por ser amigo, por ser, né? É pela capacidade mesmo da pessoa, né? Muito bom assim, a gente ter essa visão, a gente chegar lá em breve, se Deus quiser. Ô Nilza, quando você, né, lembrou o livrinho, achei bacana, você lembrou do texto. Quando eu escrevi O Planeta Feliz, que foi um livro que eu escrevi sobre vislumbres da organização da sociedade, né, quando ela estiver harmônica, quando for um organismo saudável. E ele se chama O Planeta Feliz, vislumbres da estrutura e funcionamento de um organismo social saudável, né? Ele também é gratuito. E para escrever esse livro, eu refleti bastante sobre as estruturas das cidades espirituais. Então, refletindo sobre o funcionamento, tentando fazer uma extrapolação para o planeta Terra, aí eu escrevi. Então, por isso que é muito parecido mesmo, né? Porque eu me inspirei nesses textos para escrever. Outro dia eu estava discutindo, eu estava comentando do seu livro com uns amigos que gostam muito de política, e aí eu comecei a comentar a respeito disso. Aí um falou, mas sem o dinheiro, não sei o que, eu sei, mas a base do poder vem o dinheiro. Aí a gente começou uma discussão interessante em relação a isso, algumas pessoas concordando, outros mais apegados, não, e aí a gente eu estava falando justamente a respeito disso, de você fazer as coisas pela sua capacidade, pela sua afinidade, e não com uma troca de uma moeda que muitas vezes é injusta. Muitas vezes não, grande parte das vezes é injusta. E força as pessoas a fazer até o que não gostam para poder se sustentar. Ou para ter status, ou para ter poder. Eu acredito que
isso está mais próximo do que a gente pensa. Eu espero. Apesar da gente ter tanta incompreensão, mas a gente recebe, né, a mensagem de que seres, né, mais evoluídos estão chegando, né, a partir de 2023 e que ocorrerá uma grande transformação e que assim a expectativa, né, é que a partir de 2050 a gente esteja com pessoas, né, no política realmente preocupadas com os outros e num trabalho comum, né? Uma visão mais ampla, e não com interesses pessoais particulares, né? Então, eu sou sempre otimista, eu sempre acredito que as coisas vão. Então, assim, as pessoas não que estão nos cargos nem sempre são as melhores, mas eu vejo que em volta tem sempre alguém, assim, alguns, né? E esses alguns são muitos também, que já estão nesse trabalho do bem, né? Então, E, Deus ajude aí. e a gente vê também brotar algumas regiões, né, no planeta, em vários lugares, de vilas de autossustentação, de cooperação, né? Que não, assim, não há uma figura de poder, são todos se ajudando pelo comum, pelo bem comum ali daquela. Eu vi, inclusive, uma cidade, se não me engano, na Espanha, mas qual o programa que eu estava vendo, mas era falava sobre isso, sobre as pessoas se reúnem, trabalham, tudo em prol daquele coletivo. E é muito interessante. E eu acho que a partir daí vão brotando vários outros, em vários outros locais esse sistema já mais cooperativo, mas de uma coisa, de uma forma de viver diferente. Eu acredito também que as mudanças virão. Eu também sou bem otimista nesse ponto, e eu acho que vão vir mudanças. E a gente está percebendo, né, que são mudanças rápidas que começam a trabalhar, mas são aquelas bases, aquelas raízes, aqueles alicerces que estão acontecendo silenciosamente, mas se a gente prestar atenção, eles estão ali, ó, movimentando. E algo que né, que eu acredito que vai acontecer também foi isso que a Sani colocou, né? Esses locais que são experimentos vivos, né, de novas formas de organização, as ecovilas, esses esses locais, cada uma vão se estruturando de determinada forma, mas ali já começa a ser experimentos que estão acontecendo aqui nesse plano e que dali vão sair muitas ideias para o planeta. E algo que eu acredito também que vai acontecer e que os espíritos falam, né, que essa estrutura ela vai quebrar. Então, para surgir o novo, ela vai quebrar esse o que é antigo, né? Depende de como que a gente vai conseguir se organizar para que ela seja o mais tranquila possível, né? Mas que não vai sobreviver essas estruturas antigas, isso não vai sobreviver. Então, o ideal é que a gente trabalhe para que seja uma transição o mais tranquila possível, né? Mas isso somos nós como um todo que vamos trabalhar. E o é mais ou menos isso que eu ia falar. Para não me estender assim, é isso. Posso continuar?